da gravação. Hoje a aula sobre sincronização, aula baseada na aula da professora Silvina, do MIT, né? Então, as duas últimas aulas desse curso são relacionadas com sistemas paralelos. Então, hoje a gente vai abordar um dos problemas que acontecem em sistemas paralelos, que é o problema da sincronização. Então, a sincronização está relacionada com a forma como os programas, quando a gente tem vários programas executando em paralelo, a forma como esses programas conversam entre si, né? Então, a gente tem aqui os threads, que seriam diversos processos independentes, tá? E daí, basicamente, tem dois paradigmas diferentes principais para eles trocarem informações entre si. Um desses paradigmas é o paradigma de memória compartilhada. Então, como que ele funciona? Todos os processos ou threads que estão executando aqui, eles têm acesso a uma mesma memória. Então, se eles escrevem um certo endereço, essa escrita acaba ficando visível para os outros. Eventualmente, assim, os outros podem ter acesso a resultados de computação, coisas que foram calculadas por um deles. O outro modelo, que é bastante usado também, é o modelo de passagem de mensagem. Nesse modelo, cada processo ou thread teria acesso a uma memória independente dos outros. Então, aqui, uma thread não conseguiria ter acesso direto a variáveis que estivessem na memória da outra. Então, para elas passarem resultados de cálculos, por exemplo, uma para a outra, elas têm que mandar explicitamente uma mensagem para as outras, por isso que chama passagem de mensagem. Ela manda, por exemplo, um pacote via rede. Tá? Então, esse é o paradigma que a gente chama de passagem de mensagens. Então, ambos os paradigmas são usados. Os computadores que a gente tem mais contato no dia a dia, que são as máquinas com arquitetura Intel e tal, essas máquinas laptop, desktop que a gente usa, geralmente eles usam esse mecanismo de memória compartilhada. Tá? O mecanismo que eles usam para paralelismo. Então, a gente hoje em dia tem geralmente máquina com 2 cores, 4 cores, e daí, se a gente quiser executar vários threads em paralelo para o programa fazer várias tarefas em paralelos, e uma tarefa quiser se comunicar com a outra, vai ter que usar memória compartilhada. No entanto, existe essa questão de passagem de mensagens até em nível de processador. Então, por exemplo, aquele processador Green Arrays 144 que eu trouxe em outra aula, que tinha 144 cores, e daí um core podia conversar com o core em cima, embaixo, à esquerda ou à direita dele, ele usava esse mecanismo de passagem de mensagens. Então, a memória entre eles não era compartilhada, tudo dado que um core quisesse passar para o outro, tinha que passar explicitamente. Passagem de mensagem em nível de processador. Então, ambos os paradigmas são usados. A gente vai focar no paradigma de memória compartilhada. Hoje, as técnicas que a gente vai ver nessa aula são aplicáveis a esse paradigma de memória compartilhada. Então, o que a gente pode desejar fazer quando a gente tem um programa paralelo? Então, tem vários padrões de código que são muito comuns, né? A gente vai discutir alguns deles e vai discutir como que eles podem ser implementados usando um único primitivo, que a gente vai introduzir daqui a pouco. Então, modelos de codificação que a gente usa muito com um programa paralelo, alguns deles são fork join. Então, o que é o fork join? A gente está executando algum código, aí de repente a gente vê a necessidade, para esse código ficar mais rápido, de fazer duas tarefas em paralelo, porque uma faz um cálculo que não depende da outra, por exemplo. Então, chega um ponto do código, a gente começa a fazer um cálculo aqui P1 e outro cálculo P2 em paralelo. Então, eles estão, por exemplo, em cores diferentes, processadores diferentes lá dentro da pastilha. Aí, depois que esses cálculos terminam,
a gente vai usar o resultado deles e vai seguir com o programa usando o que eles calcularam. Só que para a gente poder seguir com o programa, a gente precisa ter uma forma de garantir que ambos os cálculos terminaram. Tá? Esse cálculo aqui está pronto, esse cálculo está pronto. O resultado que eu peguei de cada um é um número que faz sentido. Para eu poder, por exemplo, somar os dois, multiplicar os dois, fazer alguma conta com os dois. Isso é uma forma é uma necessidade de sincronização. Então eu quero sincronizar esse programa de forma que ele só siga a hora que os dois dados aqui de cada uma das tarefas independentes estiverem prontos. Então esse é um padrão, um modelo de codificação que a gente chama de fork and join. Seria dividir e depois juntar de volta. Um outro modelo bastante comum de codificação é o esquema de produtor-consumidor. No esquema de produtor-consumidor, a gente tem um processo que fica gerando itens para serem processados e um consumidor que vai pegando esses itens e processando eles. Então, por exemplo, a gente poderia ter aí, compras para serem processadas num sistema, ou transações de negócios sendo produzidas aqui, e daí a gente precisa fazer contas com elas para acompanhar alguma característica dessas transações. Então a gente tem os consumidores que eles vão pegando essas transações que estão sendo produzidas e fazendo algum modelo estatístico, sei lá, verificando a consistência delas, fazendo alguma coisa aqui. Então a gente tem um processo que gera pequenas unidades de informações, é como se ele estivesse aqui gerando um vetor gigantesco. Em vez de a gente esperar o vetor fechar, a gente deixa ele em aberto e vai passando os itens direto aqui para o consumidor e processando eles de alguma forma. E um outro padrão de codificação que é bastante comum é exclusão mútua. Muitas vezes é abreviado para mutex, de mutual exclusion. Ele só abrevia para mutex. Isso daí é quando a gente tem um recurso que não pode ser compartilhado entre vários processos. Então, por exemplo, tenho vários processos querendo acessar, ler uma tecla de um teclado, ou mudar a cor de um LED. Não dá para todos fazerem ao mesmo tempo. Então isso daqui seria uma forma de garantir que só um acessa por vez. Tem outros usos também, a gente vai ver um exemplo clássico aqui mais para frente, que é um exemplo de uma conta bancária, fazer uma transferência de uma conta para outra. Daí a gente quer garantir que ninguém mexe no saldo de uma conta enquanto a gente está mexendo. É uma exclusão mútua também. Tem um certo pedaço do código que só um processo pode entrar por vez. Aí algo que é interessante a gente notar é o seguinte: qual que é o requisito para um código paralelo estar certo? Tá. A gente pode pensar que um código paralelo, um código que pode ser paralelizado em vários processadores, ele tem que se comportar da mesma forma se ele tiver cada tarefa executando num processador diferente, ou se tiver todas as tarefas no mesmo processador, só dividindo o tempo do processador entre si. Então, se a gente estiver compartilhando o tempo do processador entre várias tarefas, primeiro tarefa 1 executa por 10 milissegundos, depois a tarefa 2 por 10 milissegundos, depois a tarefa 1 depois por mais 10 milissegundos, fica alternando entre as duas. Isso tem que se comportar exatamente da mesma forma que essas duas tarefas, executando cada uma num processador diferente. Senão não está correto. Então esse é um requisito aí para um código paralelo estar correto. Então no restante da aula a gente vai assumir, por simplicidade, que cada tarefa tem seu próprio processador para executar. Geralmente isso é um pouco de exagero, né? A gente tem aí centenas de processos no nosso computador, muitos desses processos estão a maior parte do tempo ociosos, sem fazer nada, então não teria por que a gente ter centenas de processadores para cada um executar no seu próprio processador. Então, se tiver trabalho útil, né, se todos estiverem de fato processando alguma coisa,
seria uma maravilha, né, ter centenas de processadores. Mas, a menos que a gente esteja fazendo algum cálculo de computação científica, ou processando grandes volumes de dados, alguma coisa do gênero, assim, no dia a dia, nosso computador aqui de mesa mostrando um conjunto de slides, ele tem centenas de processos, mas nem por isso ele precisa usar o processador o tempo todo, né? Agora, mas por simplicidade, a gente vai assumir que cada uma dessas tarefas, cada um desses processos tem um processador para si. Ele vai ter que se comportar da mesma forma que ele se comportaria se tivesse só um processador para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente vai introduzir essa restrição de precedência. Então a gente vai ter essa notação, vai falar que um certo evento A acontece antes de um evento B. Tá? Por que essa restrição de precedência é importante? Né? Com essa notação a gente consegue expressar a ordem no qual certas operações acontecem para garantir a sincronia entre tarefas diferentes. Então vamos supor que a gente use o paradigma de memória compartilhada para meio que emular o paradigma de passagem de mensagens. Tá? Então a gente vai passar caracteres de uma tarefa azul para uma tarefa vermelha. Então essa tarefa azul ela gera caracteres de alguma forma, aí pode ser lendo de um arquivo, lendo do teclado, qualquer coisa, e vai transmitir esses caracteres. Eu estou gravando a tela também, não precisa passar para lá a câmera não. Então ela vai ler esses caracteres de alguma forma e enviar para a tarefa vermelha para ela receber e fazer alguma coisa com eles. Então, o que a gente precisa? A gente precisa receber o caractere que está sendo enviado aqui só depois que ele já tiver sido enviado, né? Não faz sentido a gente receber algo que não foi enviado ainda. Então, a primeira restrição que a gente vai colocar é que o recebimento de um determinado caractere só pode acontecer depois que ele foi enviado. E a gente expressa dessa forma. O send acontece antes do receive. Só que a gente tem uma restrição também, como a gente está usando memória compartilhada para trocar dados entre as tarefas, a gente tem que pensar, esse caractere vai ser escrito em algum lugar da memória. Tá? Então, eu não posso escrever um novo caractere na memória se o caractere antigo não foi lido ainda, senão eu vou perder dados. Então, devido a esse fato de a gente estar usando memória compartilhada para, de fato, trocar informação entre as duas tarefas, a gente tem que restringir também para eu não conseguir aqui escrever um dado 2 antes do dado 1 ter sido lido. Né? Então, como que a gente escreve essa restrição? Então, o iésimo receive vem antes do iésimo mais 1 send. Tá? Então, só vou poder enviar um dado i mais 1 se o dado anterior, o dado i, tiver sido recebido, para não sobrescrever. Então, se eu impuser essas duas restrições aqui, de forma, enquanto ela não for satisfeita, a chamada de função aqui, por exemplo, vai ficar esperando. Né? Então, chegou nessa linha receive aqui nesse processo vermelho, e o azul ainda não chegou na send, ele vai ficar esperando, vai ficar aqui parado sem fazer nada, até que essa restrição seja atendida. Aí beleza, aí ele pode prosseguir, executar e passar para y e seguir em diante. Isso daí garante que a comunicação seja sincronizada, não sejam lidos dados que não fazem sentido e que não sejam sobrescritos dados que não foram lidos ainda. Como que a gente faz para melhorar isso um pouco, né? Então a gente pode relaxar um pouco essa restrição aí do dado não ser sobrescrito se a gente tiver mais espaço disponível em memória. Se a gente tiver mais espaço do que é necessário para um único caractere, a gente pode se aproveitar desse espaço para a gente não ter que ficar esperando sempre o receive intercalado com o send. A gente poder deixar, por exemplo, rolar alguns sends
antes da gente ter um receive. Com a restrição do slide anterior, a gente força o receive a ficar intercalado com o send. Receive, send, receive, send, receive, send. Dessa forma aqui a gente vai relaxar. Então a gente vai usar, por exemplo, 3 posições de memória, e isso daí vai permitir que eu faça 3 sends antes de ter que fazer um receive. De maneira geral, se eu tiver N posições de memória, eu vou poder fazer N sends antes de eu ter que fazer um receive. Se for escrever isso naquela anotação lá, eu estou falando que o iésimo receive tem que acontecer antes do iésimo mais n, do i mais n-nésimo, sei lá como que eu falo isso direito, send, tá? Send de número i mais n. Como que a gente faz isso? Com uma fila. Fila é uma estrutura que a gente já conhece, a gente vem usando aí ao longo do curso fila em hardware. Fila pode ser implementada em software também de forma muito parecida com a forma como ela é implementada em hardware. Então a gente usa um buffer circular. O que é um buffer circular em software? Nada mais é do que um vetor. A gente também usa 2 ponteiros, igual a gente usou naquela prática do completion buffer, né? E daí, se eles estão apontando na mesma posição, das duas uma, ou é porque a estrutura está vazia ou porque ela está cheia. E daí, se ela está cheia, igual aqui, ele escreveu 3 posições, aí o ponteiro da escrita acabou voltando para a mesma posição do ponteiro da leitura. Poxa, encheu. Então eu não posso escrever mais nada, porque senão eu vou perder dados. Vou sobrescrever em cima de algo que não foi lido ainda. Então a gente vai precisar de uma estrutura que perceba isso, né? Que impõe essa restrição, para que não ocorra mais nenhum send aqui. Aí se a gente fizer um receive aqui, aí beleza, aí abriu espaço para a gente poder fazer outros sends. Então vamos tentar implementar isso, né? Como que a gente implementa a fila? Bom, para a gente enviar, a gente escreve naquela posição apontada pelo ponteiro de escrita, que aqui está chamando de in, coloca lá o caractere, e daí incrementa esse ponteiro, sendo que se ele passar do máximo n, ele vai voltar para 0. Então esse resto da divisão por n faz ele voltar para 0, caso ele chegue em n, né, quando ele for incrementado. E para receber, a gente lê no ponteiro de leitura atual, que chamou de out aqui, incrementa esse ponteiro, beleza. Bom, isso envia e recebe, só que tem problemas de sincronização. Então aqui a gente ainda não colocou aquela restrição lá de precedência, né? Então, isso aqui permite, por exemplo, que o receive seja chamado antes de ter ocorrido qualquer send, né? Então não foi enviado nenhum dado ainda no processo azul e o processo vermelho já vai tentar receber alguma coisa. Vai ler lixo da memória, porque esse buffer aqui não foi inicializado com nada. Como que a gente faz para a gente conseguir resolver esse problema? Então a primeira coisa que a gente vai se preocupar é a gente só poder fazer um receive se tiver rolado um send antes. Bom, para resolver esse problema, a gente vai introduzir um primitivo chamado semáforo. Semáforo é uma ideia que foi introduzida por um cientista da computação muito famoso, o Dijkstra. Vocês lembram de outra coisa que o Dijkstra fez também, né? O caminho mínimo em grafos, né? Então, cientista da computação bastante famoso, ele propôs em 1962 essa ideia de semáforo. É a única forma de fazer sincronização? Não, existem outros primitivos que podem ser usados sem ser o semáforo. O semáforo é um primitivo e o que significa ser um primitivo? É uma construção que você pode usar para construir qualquer outra. Então, assim como a gente consegue construir qualquer circuito usando uma porta NAND, a gente consegue construir qualquer mecanismo de sincronização que a gente precise para tornar um programa correto usando o semáforo. Como que funciona o semáforo? A gente pode pensar no semáforo como um tipo de dados que pode ser visto, na verdade, como um inteiro maior ou igual a 0. Ele pode ser inicializado num valor. Só que para a gente manipular esse inteiro, a gente vai ter que usar 2 operações. A gente não vai poder fazer operações matemáticas direto com ele. A gente vai ter que fazer ou essa operação wait ou essa operação signal. O wait vai decrementar esse inteiro. Só que
ele vai ter que garantir que esse inteiro permaneça maior ou igual a zero. Então, se esse inteiro for zero, ele não vai poder decrementar. Ele vai ter que manter essa restrição. Então, o que ele vai fazer? Se ele não puder decrementar naquele momento, ele vai ficar esperando até o momento que ele possa decrementar sem esse número se tornar negativo. Em outras palavras, ele vai esperar até que o S seja maior que zero e daí ele vai decrementar. E o que o signal vai fazer? Ele vai incrementar. Então, o signal nunca espera uma condição, ele só incrementa direto, mas como ele tem essa característica de que se tiver algum wait esperando, o signal vai conseguir desbloquear esse wait, ele vai deixar de ficar esperando, então a gente chama de signal para ficar com um nome sugestivo. Naquela notação que a gente tinha introduzido, essas operações aqui garantem a seguinte restrição de precedência. O signal de número i acontece antes do wait de número i mais k, onde k é o valor com o qual o semáforo foi inicializado. Aí a gente pode escolher, a gente inicializa com o valor inteiro que a gente quiser, aí a gente consegue ajustar para ficar a condição desejada, né? Então, por exemplo, lá na FIFO a gente queria que uma certa operação acontecesse antes da outra operação i mais n, né? Então a gente consegue escolher o k como aquele n que é o tamanho da fila. Então, só para a gente ver aqui mais ou menos como que funciona na prática o uso do semáforo, né? Então, se a gente quer simplesmente restringir que um certo ponto do código de uma certa tarefa A aconteça antes de um ponto do código da tarefa B, a gente pode usar um semáforo inicializado em 0. Aí o que vai acontecer? A tarefa B está executando de forma independente da A, pode ser que ela chegue nessa linha wait antes da A chegar na signal. Só que o que vai acontecer? Ela não vai poder decrementar o S porque o valor do S é 0. Então ela vai ter que esperar que aconteça o signal no S. Então vai ter que esperar chegar aqui, antes dele poder seguir para a linha B4. Por outro lado, se chegar antes nessa linha signal do A, não tem problema, o A pode continuar seguindo em frente. A1, A2, rolou o signal, A3, A4, vai seguindo sem nenhuma pausa. E o B, quando chegar na linha wait, se o signal tiver acontecido antes, ele vai seguir sem esperar também, porque o valor do S será 1, então ele vai poder decrementar imediatamente. Então, com isso, a gente garante que a operação A2 aconteceu antes da operação B4. Tá? Perfeito? Então, a gente garante que tudo que vem antes do signal acontece antes de tudo que vem depois do wait. Basicamente isso. Aí quando a gente tem recursos limitados, né, quando a gente quer trabalhar com uma certa quantidade de recursos que a gente tem, não só garantir que uma parte do código acontece antes da parte do código da outra tarefa, aí a gente pode inicializar com um valor diferente de 0. Então, se a gente tem K recursos e a gente tem várias tarefas que precisam alocar para usar um desses recursos, então a gente inicializa o semáforo com K. A hora que a gente precisar usar o recurso, a gente coloca o wait. Isso vai decrementar o semáforo. E a hora que a gente não estiver mais usando o recurso, a gente devolve esse recurso para piscina de recursos, usando o signal, que vai incrementar de volta. Então, a semântica aqui é que o valor atual do semáforo é a quantidade de recursos disponíveis. O que acontece? Se a gente esgotar o recurso, ou seja, a gente der o wait tantas vezes que chegar em 0 recursos, a hora que alguma tarefa precisar desse recurso, ela vai ter que ficar esperando, porque não tem nenhum disponível. Aí, alguma delas deu o signal, ela pode seguir em frente. Bom, então isso já é suficiente para a gente tentar arrumar a nossa fila para usar esse modelo de produtor-consumidor. Né?
Então, a primeira coisa que a gente tenta resolver é aquela questão de forçar o receive a só acontecer depois que tiver ocorrido um send. Como que a gente pode fazer isso? Coloca um semáforo chars para dizer, tem caracteres disponíveis para serem consumidos. Então a gente sinaliza que tem caracteres disponíveis no produtor e no consumidor a gente espera ter caracteres disponíveis antes de ler. Então sinaliza depois de escrever e espera antes de ler. Isso resolve parte do problema, isso faz com que o send I só tenha que acontecer antes de ocorrer o receive I. No entanto, isso aqui ainda não está 100% correto. Por que acontece? A gente tem espaço limitado nesse buffer, esse buffer não é infinito. Se esse buffer fosse infinito, isso aqui estava correto. Esse buffer não é infinito, e então a gente precisa contabilizar quantas posições dele a gente está usando. E daí, se ele estiver cheio, o produtor vai ter que esperar. O signal nunca faz com que a tarefa espere, né? Só o wait que consegue fazer a tarefa esperar. Então a gente vai ter que ter um wait de alguma forma aqui para, se o buffer estiver cheio, o produtor esperar antes de gravar alguma coisa nele. Esperar liberar a posição. Então como que a gente faz? A gente cria um outro semáforo. Não vai poder usar o mesmo, né? Que esse semáforo já está sendo usado para essa tarefa sinalizar essa outra. Então a gente vai precisar agora de um semáforo para essa tarefa vermelha sinalizar azul. Por isso a gente cria outro. E ele é relacionado a um recurso limitado, e a gente tem um número N de recursos. Que recurso é esse? Posições no buffer. Então, antes da gente escrever, a gente precisa ter esse recurso alocado para a gente. Então, antes da gente escrever, a gente vai esperar pelo recurso. E depois que a gente lê, a gente libera um recurso. Então, a gente passa a poder sobrescrever aquela posição que a gente já leu. Então, é aqui no consumidor que a gente vai sinalizar a existência de um novo espaço depois de já ter lido o que estava escrito nele. Então, funciona? Funciona, tá? Essa implementação só não está correta se a gente tiver múltiplos produtores ou múltiplos consumidores. Então, se a gente tiver uma única tarefa gerando dados e uma outra única tarefa consumindo dados, isso aqui funciona. Isso geralmente é útil, mas não serve assim para muita coisa. Geralmente, no produtor consumidor, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar, por exemplo, um grande volume de dados que está, por exemplo, num arquivo gigante, a gente quer ficar produzindo entradas numa fila e daí a gente tem várias tarefas diferentes lendo dessa fila para poder aproveitar os vários processadores que a gente tem para fazer isso em paralelo. Então, é muito comum a gente desejar ter múltiplos consumidores. E às vezes a gente quer ter múltiplos produtores também. Às vezes pode ser um gargalo a gente ler todos os dados que a gente quer processar em um único ponto, num único arquivo. Às vezes a gente tem, por exemplo, uma rede de sensores, daí a gente tem sensores espalhados em vários microcontroladores ou várias máquinas, a gente quer agregar todos esses dados numa única fila para depois vários computadores processarem os dados desses sensores. Então, nessa situação, a gente tem, além de ter vários consumidores, a gente também tem vários produtores. Então, a gente vai ver mais para frente como que a gente resolve esse problema. Antes disso, vamos ver o outro tipo de padrão de codificação que a gente precisa resolver, que é a questão da exclusão mútua, do mutex. Então, eu falei que tinha uma situação clássica que era transferência de valores entre contas correntes, né? Então suponha que a gente quer receber dinheiro de um amigo ao mesmo tempo em que a gente faz um saque, tá? Aí o que vai acontecer? Então a gente tem desculpa. Suponha que a gente está fazendo saque em dois, que a gente está fazendo um saque em dois caixas bancários diferentes. Eu acho que
Fazer um saque em dois caixas diferentes acho que é meio difícil, né? Tipo alguém com um cheque seu. Um cheque seu e você tirando dinheiro. Boa analogia. Então vai ter dois débitos simultâneos na sua conta, né? Então, se a gente der sorte, esse código aqui vai ser compilado para essas três instruções, né? Carrega da memória, lá onde tem o saldo da conta, faz a operação no registrador e grava de volta na memória. Se a gente der sorte das três instruções executarem por completo, referentes a um desses débitos, e depois, só depois as três instruções referentes a outro débito executarem, vai dar certo. Então, se a gente tinha $100 na nossa conta, vai ter $100 a menos, vai zerar o nosso saldo. Só que, se de alguma forma essas instruções executarem de forma intercalada, como elas são em processadores diferentes, isso pode acontecer, né? Então, executou só uma instrução em um dos processadores, o outro processador executou as três, e depois o primeiro processador executou as outras duas. O que vai acontecer aqui é que essa tarefa, ela carregou em memória o saldo da sua conta. Nesse meio tempo, o saldo da sua conta foi decrementado de $50, só que você não vai enxergar esse fato aqui, porque o valor de $100 está no registrador. Você não vai buscar ele de novo da memória, ele já foi buscado antes. Então você vai decrementar os 50 dos 100 e não dos 50 que é o seu saldo atual de verdade. Então, como resultado, sua conta vai ficar com um saldo de $50, então vai gerar prejuízo para o banco. Isso é muito interessante porque, com essa febre de criptomoeda, muita gente que não tem muito bem esse conceito de sincronismo, garantia de transações e tal, fez servicinhos relacionados com criptomoeda na internet, colocou em produção, e daí o pessoal explora esse tipo de coisa, né? Tenta fazer vários débitos simultâneos para tentar gerar dinheiro do nada. Então isso daí causou prejuízo para um monte de sites. Tá? Então é algo que a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente está atendendo a várias requisições simultâneas, ver se a gente está sincronizando devidamente. Então esse tipo de padrão de código é um padrão que a gente chama de exclusão mútua. A gente quer que essas três instruções, se elas estiverem executando em uma tarefa, não executem em outra. Tá? A gente chama esses trechos de código também de seções críticas. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer com semáforo também. Então, a gente pode inicializar um semáforo com 1. Então a gente tem um recurso que é a capacidade de entrar em uma sessão crítica, só que a gente só pode entrar uma vez nessa sessão crítica. Então aqui a gente vai obter esse recurso de acesso à sessão crítica, só uma única tarefa pode obter, porque só existe um recurso desse tipo. Depois que a gente fizer as operações que a gente quer, a gente devolve esse recurso e daí outra tarefa pode entrar nesse mesmo pedaço de código, que a gente chama de sessão crítica. Né? Então, e naquela anotação a gente fala que A é menor que B ou maior que B. Então, A pode acontecer antes de B ou B antes de A, só que eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Só que B também é A, porque é a mesma função. Aí a gente tem que pensar que A não é um ponto no código. Isso, e a gente também tem que pensar que A não é um único ponto no código, né? Um trecho inteiro de código, né? Antes a gente estava pensando em uma única linha. Aqui é um conjunto de linhas, né? Aí a gente tem um problema de desempenho. Esse código está correto, mas a gente tem um problema de desempenho. Tá? Se a gente tiver um único semáforo, por exemplo, para o Banco do Brasil inteiro, isso vai funcionar direito? Não.
porque a gente vai ter, sei lá, um mega computador com 200 cores para processar todas as transações do Banco do Brasil, que acontece um monte de transações por segundo, e na prática a gente vai usar um core só desse sistema, porque não vai poder nunca ter uma transação em paralelo com a outra. Então a gente vai desperdiçar recurso computacional. Então, alternativas. A gente poderia ter uma trava por conta. Então, cada conta bancária teria o seu próprio semáforo. E daí eu só não permito que aconteça 2 débitos simultâneos na mesma conta. Então, poderia ter um vetor de semáforos aqui indexado pelo número da conta. Funciona? Funciona, a gente garante paralelismo máximo. No entanto, a gente vai precisar de uma quantidade de recursos absurdo de sincronização. Envolve não somente memória, tá? Esse recurso de sincronização ele envolve reserva de posições de memória, a gente vai comentar um pouco mais para frente isso. Envolve recurso computacional absurdo para ter uma trava para cada conta bancária. Então a gente ganha no paralelismo que a gente conseguiria, só que a gente conseguir esse nível de essa quantidade de travas passa a ser inviável. Então, uma alternativa é fazer um compromisso entre os dois modelos. Então, em vez da gente ter um único semáforo por conta bancária, quer dizer, um único semáforo para todas as contas bancárias, onde ter um para cada, a gente agrega várias contas bancárias no mesmo semáforo, mas não todas. Então, a gente pode pegar, por exemplo, os últimos dígitos da conta bancária, ou os primeiros dígitos da conta bancária. Então escolhe um conjunto de dígitos da conta bancária e daí dependendo desses dígitos vai ser um semáforo diferente. Então aí a gente pode pôr todas as contas terminadas, por exemplo, nos dígitos 004 num mesmo semáforo, as terminadas em 005 estariam em outro semáforo, aí em 006 em outro, assim por diante, e a gente precisaria só de 1000 semáforos diferentes para todas as contas do banco, limita o número de semáforos necessários e garante que não é só um para todas também. Bom, aí vamos voltar um pouco naquele problema dos múltiplos produtores, né? Como que a gente resolve aquilo? Então, basicamente o problema que a gente tem lá é que a gente pode ter 2 produtores escolhendo escrever na mesma posição do buffer ao mesmo tempo. Então a gente controla o número de posições disponíveis que tem, mas a gente não controla qual posição está sendo usada por cada produtor. Então isso gera um problema de se 2 tentarem produzir um dado mais ou menos ao mesmo tempo, eles vão acabar escrevendo na mesma posição e um sobrescrevendo a posição do outro. Como que a gente pode resolver isso? Pode usar esse paradigma aí de exclusão mútua. Então, além da gente controlar para a gente só poder ler um dado depois que ele for produzido, além da gente controlar para a gente gastar no máximo N posições do buffer, a gente vai controlar para só entrar aqui nessas 2 linhas de código um por vez. Então, a gente meio que está serializando, só um produtor vai poder produzir dado por vez, só um consumidor vai poder consumir por vez. Isso limita o paralelismo, mas se o que estiver limitando o nosso problema for a conta que a gente faz com o dado e não tanto o volume de dados que está passando de um lado para o outro, é uma solução viável, tá? Factível. É uma solução correta, mas ela pode ter um problema de desempenho aí. A gente só vai poder ter produção de um dado por vez e o consumo de um dado por vez. Aí existem estruturas de dados que a gente chama de filas livres de trava, ou em inglês lock-free, queues, que são estruturas que conseguem funcionar sem essa trava aqui que efetivamente sequencializa aí a inserção ou remoção de dados.
E daí quando a gente tem um volume muito grande de dados sendo produzido ou consumido, quando o tráfego desses dados começa a ser importante para o desempenho do problema, a gente usa esse tipo de estrutura de dados. Vai estar fora do escopo dessa aula. Tá? Isso aqui não é uma disciplina de sistemas distribuídos também, é só para a gente ver o conceito básico, para a gente entender quais são os problemas para o processador, né, para ele, o que ele precisa implementar de mecanismo de sincronização para permitir que sejam feitos algoritmos em cima. Então aqui basicamente a gente tem todas essas garantias, né? A gente está garantindo que não pode entrar mais de uma tarefa nessa sessão ao mesmo tempo. Essa sessão também exclui essa sessão aqui. Tá? Não pode nem entrar duas nessas duas linhas, nem uma nessas duas linhas e outra nessas duas linhas. Tá? Vice-versa. E aqui a gente está vendo, está sincronizando com esse ponto e aqui a gente está sincronizando com esse. Está vendo se tem espaço disponível e aqui está sinalizando para o consumidor que ele já pode consumir alguma coisa. Bom, como que os semáforos são implementados pelos processadores? Acabou a bateria? Vixe, então não tem jeito. Vai ficar só o slide mesmo agora. Como que os semáforos são implementados pelos processadores, né? Então, tem várias formas, tá? Tem uma forma que é usar uma instrução especial, que essa instrução ela lê o dado na memória, faz uma operação com ele e grava de volta na memória, tudo isso de forma atômica, ou seja, de forma que não pode ser dividida no meio. Então a gente pode ter uma instrução, por exemplo, que pega um registrador, um endereço da memória, e daí ele troca o dado que está nesse endereço da memória com o dado que está no registrador. Então supõe que na memória tem o valor 1, no registrador tem o valor 2, aí você executa essa instrução, a memória recebe o valor 2 e o registrador recebe o valor 1. E isso de forma atômica. Se alguém tiver tentado trocar o valor da memória nesse meio tempo, torna impossível disso acontecer no meio da troca, né? Ou essa escrita que foi feita por outra tarefa vai acontecer antes da troca ou depois da troca, mas nunca no meio. Por isso a gente fala que a instrução é atômica. Se a gente tiver esse tipo de instrução no processador, a gente já consegue implementar semáforo. Tá? Então, isso é uma das formas. Essa é a forma que tradicionalmente é feita na arquitetura Intel. Então tem instrução para fazer isso na arquitetura Intel, é isso que as bibliotecas padrões de sistema operacional fazem para implementar semáforo. No RISC-V existe essa forma também, então existe esse conjunto de instruções. No entanto, o RISC-V ele tenta introduzir um outro primitivo, que é um mecanismo meio transacional. Então você carrega um valor da memória em algum ponto do código, então é como se fosse um LW, só que quando você faz esse LW, ele marca que aquela posição da memória que você carregou está reservada, então ninguém pode mexer nela. É o que a gente chama de load reserved. Tá? Então ele lê esse pedaço da memória e marca que ninguém mais pode mexer nesse pedaço da memória, senão sujou. Porque se não terminou de mexer com ele ainda. Daí, a hora que você termina de mexer com esse pedaço da memória, em vez de você fazer um SW, você faz um SC. Que daí ele vai gravar para nesse pedaço da memória e vai remover a reserva. Então ele vai falar, opa, esse pedaço da memória não está mais reservado. Outras tarefas já podem mexer nele. O que ele vai fazer? Se alguém tentar reservar algum pedaço da memória que já está reservado, ele vai ficar esperando?
Não foi essa abordagem que o RISC-V escolheu. Escolheu uma abordagem que é a seguinte: se de repente alguém resolve mexer nesse pedaço da memória que a gente reservou, a hora que a gente tentar escrever nele de volta, essa escrita vai falhar. E daí a gente vai conseguir ter um valor num registrador dizendo se a escrita teve sucesso ou não. A escrita só vai ter sucesso se nesse meio tempo entre a gente ler, fazer alguma operação com esse valor e tentar escrever, ninguém mais estiver mexendo naquele endereço. Aí ele vai retornar que a escrita teve sucesso. Se não teve sucesso, aí a gente pode fazer o quê? Bom, se a gente quiser recuperar essa semântica aí do semáforo, é só a gente dar um retry. Faz um loop de retry que fica tentando várias vezes fazer a operação. Então ele não impede, ele só avisa se deu errado. Isso. Ele não vai efetivar a gravação na memória e vai te avisar que ele não efetivou. Então você pode, por exemplo, eu quero pegar um valor que está na memória e incrementar e gravar de volta. Ou decrementar e gravar de volta. O que eu faço? Faço um load reserved do endereço que está esse valor, incremento ou decremento no registrador e daí faço o store conditional de volta. Aí ele vai me retornar um código de status dizendo, deu certo, consegui gravar, ou não, alguém mexeu nesse meio tempo, então tem que dar um retry, por exemplo. Por que é mais genérico essa questão dele voltar ao código de status em vez dele ficar esperando? Porque de repente você pode simplesmente querer falhar uma transação inteira. Então você pode usar isso em paradigmas igual você tem em banco de dados. Inicia uma transação, aí vou fazer um conjunto de operações, se qualquer uma delas falhar, eu vou fazer falhar tudo. Então isso permite implementar esse tipo de mecanismo. Fica um pouco mais flexível para o software fazer o que ele quiser. Então com essas duas operações, load reserve e store conditional, dá para implementar também esse esquema de leitura, modificação escrita atômica. E daí o RISC-V deixa a cargo de cada implementador implementar só essas duas operações e daí implementar o read, modify, write com base nessas duas. Ou se quiser implementar os dois paradigmas, ele pode implementar os dois paradigmas, porque tem algumas situações no qual esse read, modify, write tem um desempenho maior, escala melhor. Na especificação ele discute um pouco isso. Mas, em termos de implementar de forma correta, basta essas duas operações. E se você vai implementar só essas duas, ou se vai implementar algum outro modo de fazer sincronização, é questão mais de pensar em desempenho e não se o código está correto ou não. Se o sistema tiver um processador só, o semáforo pode ser implementado pelo sistema operacional. Porque aí o que vai acontecer? A gente não vai ter as tarefas de fato executando em paralelo, a gente vai ter só a ilusão de que elas estão executando em paralelo. É o sistema operacional que está fazendo uma tarefa ser interrompida por um tempo e dando tempo de processador para outra. Então a gente pode implementar a system call para o sistema operacional fazer a sincronização, para ele saber que ele só pode parar o programa ou devolver a execução em determinado momento. Aí não é necessário ter suporte via hardware, não é necessário ter instruções especiais, só é necessário quando a gente tem sistemas com múltiplos cores. Então, até agora, uma grande maravilha, né? Mas nem tudo são rosas, né? Quando a gente fala de sincronização, tem o lado escuro da sincronização, né? O lado escuro da força, que se a sincronização não for bem utilizada, ela pode causar o que a gente chama de deadlock, que é uma situação que a gente vê muito no trânsito, né? Então, de repente, a gente chega num cruzamento e aí tem vários carros vindo de vários lugares diferentes. Se um quiser dar a passagem para o outro, acaba que o trânsito fica parado e congestiona tudo e o trânsito não segue. Então, se a gente não tiver um algoritmo muito bem definido para dizer qual carro que tem a preferência no cruzamento, vai parar o nosso trânsito e o computador vai ficar inteiro travado.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente faz algoritmos paralelos com sincronização, né? Então, supondo que a gente quer, agora sim, transferência de saldo, tá? A gente quer tirar uma certa quantidade de dinheiro de uma conta e colocar em outra. Daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que não vai ocorrer nenhuma operação na conta 1 em paralelo e nenhuma operação na conta 2 em paralelo. Tá, tem aquele problema de desempenho que a gente falou, que na prática a gente não vai querer fazer uma trava independente para cada conta, mas vamos ignorar isso por um momento, né? Isso é só uma questão de desempenho e ver se o código pelo menos está correto, se ele funciona, né? Então, vai impedir qualquer outra operação de acontecer na conta 1, impedir qualquer outra operação de acontecer na conta 2 e depois da gente tirar o dinheiro de uma conta e colocar em outra, aí a gente libera para poder fazer outras tarefas, fazerem operações com essas duas contas. O que pode acontecer? Então, se a gente tem a conta 6031 transferindo $50 para a conta 6004 e, ao mesmo tempo, a conta 6004 transferindo $50 para 6031, pode acontecer da primeira transferência travar a conta 6031, a segunda transferência travar a conta 6004, e daí, na hora que a primeira transferência for travar a 6004, ela já está travada, então ele vai ficar esperando aqui. Na hora que a conta 2 for travar a 6031, ela já vai ter sido travada aqui, então ele vai ficar esperando. Então as duas estão esperando aqui no começo, não vão chegar aqui nesse meio e, portanto, nunca vão liberar a trava. Então vai ficar tudo travado, basicamente, não vai seguir nunca. Aí tem um experimento mental, né, que é bastante usado para exemplificar esse problema também, que é o jantar dos filósofos, né? Então a gente pensa, os filósofos gostam muito de pensar e gostam muito de comer também, né? E daí para comer eles têm que pegar os hashis à esquerda e à direita deles. Eu não sei porque que tem um frango aqui. Quem que vai comer frango com hashi, né? Enfim, pensa que tem um monte de sushi aqui no meio. E daí a gente quer pegar... ele vai ter que pegar o hashi à esquerda e à direita dele. Só que o pessoal compartilha os hashis, né? Não tem um par de hashis para cada um, né? Eles... um filósofo compartilha o hashi da esquerda com o filósofo que está à esquerda dele e compartilha o hashi da direita com o que está à direita dele. Então, como eles são muito educados, eles desenvolveram um algoritmo para ver qual que é a vez de cada um comer e não ter conflito, né? Então, primeiro ele vai pegar o hashi da esquerda, depois vai pegar o hashi da direita, vai comer e depois ele vai devolver os hashis para a mesa. E daí, se o filósofo que está à esquerda dele já tiver pego o hashi, ele vai esperar educadamente. Qual que vai ser o problema? Supondo que todos tentem pegar o hashi da esquerda simultaneamente, vai acontecer que não vai existir hashi da direita para eles pegarem depois. Então vão ficar todos parados e nunca vão seguir. Então, aqui a gente tem várias situações acontecendo, né? A gente tem exclusão mútua, que é apenas uma tarefa pode segurar um recurso, que é o hashi em um dado tempo. O recurso é segurado até que ele é segurado enquanto ele está esperando pelos outros. Não tem preempção, então o recurso não pode ser removido arbitrariamente de alguém que está segurando ele, e a gente tem espera circular, né? Então, o fato da gente ter todas essas situações juntas acabou gerando esse problema. Como que a gente pode resolver? Ou a gente pode evitar que essa situação aconteça. Nesse caso é possível evitar. Às vezes a gente tem um problema tão complicado que é difícil da gente raciocinar uma forma de evitar que ele aconteça para começo de conversa. Aí o que a gente pode fazer? Aí a gente pode detectar que o problema aconteceu e se recuperar, que é o que a gente chama às vezes de preempção, né?
Então a gente percebe que está todo mundo travado, então a gente resolve falar para um deles abrir mão do hashi e ficar esperando para que a situação possa desengrenar, né? É mais ou menos o que acontece quando quebra um semáforo de trânsito e daí tem que ir um guarda de trânsito lá para organizar o trânsito, porque senão fica uma loucura, né? Então a gente tem que ter uma intervenção externa no problema para ele poder ser resolvido. Bom, como que a gente poderia resolver sem ter que ter intervenção externa? Evitando que o problema para início de conversa aconteça, né? Então, em vez da gente se referir aos hashis da esquerda e da direita com relação a quem está pegando, a gente pode dar uma numeração absoluta para esses hashis, que aí não depende de quem está pegando. Então, falar, esse é o hashi de número 1, esse é o hashi de número 2, esse é o hashi de número 3, esse é o hashi de número 4 e esse é o hashi de número 5. E daí, em vez do primeiro hashi a ser pego ser o hashi da esquerda, a gente fala que vai ser o hashi que tiver a menor numeração. O que acontece? O hashi que tem a menor numeração nem sempre vai ser o da esquerda. Então, aqui, para ele vai ser o da esquerda, mas para ele vai ser o da direita, né? É o menor entre o da esquerda e da direita. Isso. Menor dentre os que ele tem acesso. E daí isso vai resolver o problema. Porque se os dois tentarem pegar o hashi ao mesmo tempo, só um dos dois vai ter sucesso. Então, aqui evitou-se que o problema acontecesse, né? E no problema da transferência da conta bancária, é possível fazer isso? É possível também usando uma abordagem parecida. Então, a gente faz com que eles tentem reservar as contas bancárias na mesma ordem. Então, o problema que acontecia lá é que um tentava reservar a conta A e outro a conta B, e um tentava reservar a conta A e depois a B, e o outro tentava reservar a B e depois a A, né? E daí, com isso, era possível que a conta A e a B ficassem reservadas simultaneamente, por tarefas diferentes, né? Como que a gente faz para evitar isso? Faz com que os dois tentem reservar a mesma conta ao mesmo tempo. Então, a gente usa um critério para, dentre duas contas, pegar sempre a mesma, independente da ordem da transferência, se é da 1 para 2 ou da 2 para 1. Como que isso pode ser feito? Pegando a menor dentre elas, a conta que tiver o menor número que o código da conta for o menor dentre os dois. Então, tenta reservar essa primeiro e depois tenta reservar a outra, a que sobrou, que no caso vai ser a maior dentre as duas. Então, com isso, se os dois tentarem reservar ao mesmo tempo, só um deles vai ter sucesso e, portanto, o outro não vai tentar reservar a B, vai ficar esperando, né? Então, ele vai conseguir seguir aqui e, no final, vai destravar e daí o outro vai poder seguir. Então, a comunicação entre tarefas paralelas ou assíncronas requer sincronização, né? Então, durante boa parte do tempo, as tarefas podem executar de forma independente uma da outra, e isso é bom. Não é bom que as tarefas fiquem se sincronizando o tempo todo. É bom que elas possam correr independente uma da outra durante um bom tempo, mas eventualmente, se elas tiverem que se comunicar, elas vão ter que sincronizar entre si, para uma não pegar dado corrompido, para uma não sobrescrever dado da outra, ou mesmo para elas não tentarem acessar recursos compartilhados de forma simultânea, né? Então a gente resolve isso com restrições de precedência. Elas podem ser implementadas, por exemplo, com semáforos, né? E a gente tem sempre que ter em mente que a sincronização serializa operações, né? Então, operações que estariam executando em paralelo, ela vai forçar alguma sequencialização dessas operações. Então, isso limita a execução paralela, por isso que não é bom ter um código que tenha muito mais sincronização do que cálculo. Então, existem muitos mecanismos de sincronização, isso que a gente viu é só um deles, né? O semáforo é só um dos mecanismos que existe, né? E a gente tem que tomar cuidado
com os deadlocks. A gente tem que tomar cuidado para não ficar todo mundo esperando e sem ninguém fazer nada.